Bem-vindos a esta palestra que vai ser preferida pela doutora Ana Magalhães, da Fundação GIM, uma investigadora do câncer da mama que nós apoiamos, Se à Vida, que tem feito aqui um percurso muito significativo em relação à evolução daquilo que é o tratamento desta doença. É um privilégio tê-la aqui, porque está numa causa muito importante que tem a ver com o câncer da mama, que é algo que ataca de uma forma muito profunda as mulheres. Cerca de 28-30% das mortes que ocorrem em termos estatísticos naquilo que é conhecido na atividade seguradora é relativamente ao câncer da mama. Por isso este é um trabalho muito, muito importante, que a Se à Vida procura também colaborar e apoiar naquilo que pode, que está ao alcance da sua dimensão. E é uma das nossas causas, como vocês sabem. Temos um produto específico, não que abrange mais do que o câncer da mama, e que procuramos desenvolver e dinamizar de forma que as pessoas estejam protegidas relativamente a este flagelo. Eu não vou estender muito mais, vou dar a oportunidade à nossa investigadora de expor o trabalho que faz e acho que vai ser um momento de aprendizagem para todos nós. Obrigado. Agradecer a todos estarem presentes e agradecer à Se à Vida o apoio que nos está a dar. Só dizer muito rapidamente, como disse também já ali há bocadinho, que o apoio de toda a sociedade e o apoio dos privados é muito importante para o avanço da investigação científica, também porque infelizmente o apoio público não é tão grande como nós gostaríamos, e eu acredito que nós em Portugal temos os meios para arranjar soluções e precisamos um bocadinho mais de apoio e precisamos do envolvimento de todos. E isto não é não só do ponto de vista financeiro, mas também que todos estejamos a par do que é que se passa e todos ajudemos a aumentar a cultura científica e a cultura do conhecimento em Portugal. E dito isto, eu vou começar a minha apresentação. Eu quando soube que vinha aqui, pensei logo na palavra vida, que é o que a Se à Vida tenta proteger, e pensei em dar o título ao meu seminário de Vida e Cancro. E vou falar em vários conceitos de vida. Primeiro porque este apoio financeiro é muito dirigido à minha investigação, então vou um bocadinho explicar qual foi o meu percurso da minha vida, em particular a atividade profissional. Eu sou bióloga, tirei Biologia, e a Biologia é a ciência que estuda a vida. E depois, claro que a vida é comprometida a vários níveis, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer da mama. E depois também queria só dizer que é curioso que existe uma ligação, eu tenho uma ligação com close to my heart, como diriam os americanos, com o crédito agrícola. O meu avô tinha um monte no Alentejo e tinha uma conta no crédito agrícola, por isso eu ouço falar do crédito agrícola desde que sou pequenina. Exato. Tenho que comprar um monte primeiro. Não, mas o que eu queria dizer também é que eu não tenho dúvidas que foi o contacto com o monte e com a natureza que me fez querer ir para a Biologia, depois fui para a Faculdade de Ciências. Essa era uma componente. Eu tanto gostava da biologia, que os biólogos dizem biologia de bota ou biologia de bata, e eu tanto gostava da biologia de bota dos animais como da de bata do laboratório, mas sempre tive também um desejo muito grande de ajudar as pessoas, e sempre gostei de biologia no liceu. E então a biologia é a ciência que estuda a vida, não é? E se eu perguntar se calhar o que é isto da vida ou o que é um ser vivo, nem toda a gente me sabe logo responder, mas é natural que um ser vivo é aquele que nasce, cresce e depois se reproduz, depois eventualmente morre. Mas é isto que caracteriza a vida, é a capacidade de crescer e de se reproduzir. E então, isto agora passando para uma... Eu sou cientista, não é? Eu não sou clínica, por isso que eu vos vou falar é mesmo do ponto de vista mais científico. A vida mais pequena que nós conhecemos são as bactérias, e aqui temos uma levedura, por exemplo. E isto é uma célula bacteriana.
E uma célula não é mais do que uma camada de lípidos que envolvem DNA ou ácidos nucleicos. E estes são 2 organismos unicelulares, por exemplo. Mas também temos organismos multicelulares. Aqui parece uma minhoca, mas é uma minhoca microscópica que se chama C. elegans. E o C. elegans, por exemplo, estudos em C. elegans deram origem agora ao Prémio Nobel 2024, com investigação em microRNAs, e também são muito utilizados, imaginem, para estudar o sistema nervoso, porque o C. elegans só tem 16 neurónios, enquanto nós temos bilhões. A mosca da fruta, ou Drosophila melanogaster, também é muito utilizada. Também é muito utilizada pelos cientistas para estudar, por exemplo, fatores hereditários que são transmitidos à descendência. Eu vou só aqui beber um bocadinho de água. Isto porquê? Porque a Drosophila, primeiro, reproduz muito rapidamente e só tem 4 cromossomas. E então é muito fácil de estudar. E depois chegamos a organismos multicelulares mais complexos como nós, não é? Ou aqui como esta futebolista. E então nós somos compostos por células como a levedura, que faz a cerveja, por exemplo, ou como as bactérias também. Tudo isto são células. As células formam tecidos, os tecidos organizam-se em órgãos e os órgãos, como por exemplo o coração, vão bombear o sangue para todas as células do nosso corpo e assim trazer oxigênio e nutrientes para as células. E é assim que as células vivem e fazem aquilo que têm a fazer. E, como todos sabemos, todos nós nascemos de uma só célula, não é? Do ovo fertilizado. Depois o que é que acontece durante o desenvolvimento embrionário? Porque é que nos distinguimos da levedura, que é uma só célula? É porque nos dividimos muitas vezes dentro da mãe e depois, mais tarde, damos origem ao embrião, não é? Então, o que é isto da célula? Como eu vos disse, uma camada de lípidos que envolve DNA. Aqui, por acaso, são 2. Esta camada é a membrana celular, depois temos o citoplasma, depois temos outra camada de lípidos que envolve, então, o que está dentro do núcleo, que é o DNA. Todos nós já ouvimos falar de DNA. Mas o que é o DNA? Eu não sei se ainda se lembram da biologia, mas DNA é um código que tem 4 letras, G, A, C e T. E este código é muito importante porque, pronto, é o código que dá à célula as instruções para aquilo que a célula tem que fazer. E depois, normalmente, nós chamamos, é transcrito para RNA, que também é um código, e depois o RNA é traduzido em proteínas. E as proteínas são as proteínas que fazem as funções nas nossas células. Ok? Então, imaginemos que uma célula se quer dividir, como, por exemplo, quando é o desenvolvimento embrionário. O que acontece é que o DNA, que está aqui no núcleo, está muito condensado em cromossomas. E se a célula se quiser dividir, tem que dividir o seu DNA, então tem que dividir o seu cromossoma. Então, neste passo aqui, o que acontece é a duplicação do DNA. Então, em vez de um cromatídeo, temos 2 que juntam o cromossomo, ok? Porque houve uma duplicação do DNA. Esta duplicação do DNA é mediada por proteínas. Depois, cada um destes braços, que são os 2 cromatídeos do cromossoma, um tem que ir para cada lado, como está exemplificado aqui. Como é que a célula faz isto? É extraordinário, porque a célula tem um citoesqueleto, que está exemplificado aqui, que puxa os cromatídeos para cada lado. E o citoesqueleto também são proteínas. Depois, finalmente, no fim, as 2 células filhas, que são as filhas desta célula aqui, têm que se separar. Então, o que acontece aqui é que há uma constrição aqui também porque existe um polímero de proteínas que é formado aqui e separa as 2 células filhas. Então, tanto esta separação como esta separação aqui é mediada por estas proteínas que são o citoesqueleto. E, para vocês, pode ser curioso ou até estranho, mas eu quis trabalhar no citoesqueleto durante o meu doutoramento. Isto porque o citoesqueleto então é importante não só para a divisão celular, mas também por outro processo que é muito importante no desenvolvimento embrionário, que é quando passamos daqui já depois para esta fase, que é o movimento celular. As células também se mexem, curiosamente. E então mexem porque o citoesqueleto polimeriza. Imaginem, para os engenheiros aqui, eu sei que a Mariana, por exemplo, imaginem como se fosse um andaime a ser formado na parte da frente da célula e que vai levar a que a membrana da célula avance para a frente e depois a célula vai avançando assim. Isto acontece muito, não só no desenvolvimento embrionário, mas também, por exemplo, imaginem uma célula do sistema imunitário, um neutrófilo, a apanhar uma bactéria que está aqui. Esta célula vai se mexer e correr atrás da bactéria. Pronto, dito isto, eu quis trabalhar durante o meu doutoramento no citoesqueleto e em biologia celular e então decidi ir para Londres, porque na altura estive
a sorte de ser financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e fui trabalhar com o Dr. Alan Hall, que infelizmente já não está entre nós, que trabalhava na regulação do citoesqueleto. E fui para a University College London, UCL, para um instituto só focado em biologia molecular e celular. E o que o Alan queria saber, e por isso tinha os estudantes a trabalhar no laboratório dele, é dentro das proteínas, que são cerca de 20 mil, aquelas que o DNA codifica para cerca de 20 mil proteínas nas nossas células. O Alan estava muito focado em 120 e queria saber se estas 120 o que é que faziam na divisão celular. Então eu, basicamente, o que fiz no fim do meu doutoramento foi identificar uma proteína, que é o PRK2, que regula esta separação aqui das duas células filhas. O que nós fazemos é tirar as proteínas uma a uma, porque conseguimos tirar os genes de cada proteína e depois conseguimos ver quais são as consequências. No meu caso, quando eu tirei esta, o que acontecia é que a célula já não se dividia em duas. Então tínhamos células com 2 núcleos, em vez de termos 2 células. Tínhamos células binucleadas. O que acontece é que isto não foi só feito em Londres, e também para saberem um bocadinho do meu percurso. A certa altura, o Alan foi convidado para ir dirigir um departamento no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque. Tive a sorte de ir viver para Nova Iorque durante 4 anos e foi mesmo uma sorte, porque eu estava a viver aqui na 62, entre a primeira e a segunda avenida, muito perto de Central Park, e tinha, por exemplo, o Woody Allen como vizinho. E também estava a trabalhar no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que era um hospital de cancro. Então, no fundo, eu comecei a fazer uma investigação muito básica, não é? Eu queria perceber como é que as células se mexiam ou como é que as células se separavam. Mas acabei por fazer esta investigação num hospital de cancro, que foi porque aconteceu, a serendipity. E depois comecei a me interessar cada vez mais por tentar perceber como é que o cancro acontece. O que acontece também foi que estes 4 anos em Nova Iorque deram muitas saudades de casa. Eu tenho uma família muito grande, tive muitas visitas, quase mais de 50 em 4 anos. E depois quis voltar para Portugal. E então voltei para trabalhar com o Dr. Sérgio Dias, com quem ainda trabalho. Primeiro no IPO de Lisboa e depois no IMM, que agora é o GIM. E tivemos também a trabalhar com o professor Luís Costa, que é o diretor do Departamento de Oncologia do Hospital Santa Maria. E agora, em parceria com a KRNCR, fazemos parte de um grupo totalmente focado em tentar identificar novas maneiras de prever câncer da mama metastática em particular, e também de se pudermos, novas soluções terapêuticas. Então, dito isto, agora vou-me focar no câncer da mama, mas a introdução até agora foi muito importante, porque no fundo o cancro é uma desregulação da proliferação, como muitos se calhar também já sabem. Mas se calhar não é tão concreto, é especificar aqui, no fundo, isto é a mama feminina, não é? Temos as glândulas mamárias e depois temos os ductos, porque no fundo este órgão, a sua função é dar leite ao bebê, não é? Então os ductos é por onde o leite passa, e os ductos são formados por células todas aqui à volta, uma monocamada de células, todas juntas umas às outras. E todos os meses, quando há um pico de hormonas nas mulheres, estes ductos aumentam. E então, porque existe o quê? Proliferação celular. Estas células multiplicam-se e dividem-se. O que acontece é que todos os meses, então, a cada esta divisão, que é, no fundo, a cópia deste código para este, pode acontecer um erro. Eu tentei aqui pôr este A grande. Isto devia ser um C e passou a ser um A. Este erro pode não ter consequência nenhuma, mas pode também ter como consequência a produção de uma proteína anormal e que faz com que as células, porque no fim do ciclo, quando estas hormonas já não estão presentes, estas células que se dividiram, algumas morrem. E se tiver havido uma mutação, pode ser que estas células não morram por causa da mutação, e então as células continuam sempre a proliferar. E depois, muitas mutações acumuladas, as células proliferam mais. Pronto, isto é uma das razões, no câncer da mama muito específico. Outra razão pela qual pode haver uma mutação é pela ação de carcinogénios, como por exemplo o fumo de tabaco ou radiação. Isto pode causar logo uma mutação direta no DNA.
Pronto, então eu expliquei aqui porque é que uma mutação pode levar a tal proliferação, não é? E isto cria um tumor, que é um conjunto de células que não devia estar lá. Mas este tumor pode ser localizado, e se for localizado, e na mama em particular, não é tão perigoso, não é? Porque pode-se fazer uma pequena cirurgia e remover o tumor. Agora, e lá está a migração celular, se estas células começarem a migrar para fora do ducto e a invadir o resto do tecido mamário, temos então cancro. E o pior é quando se estas células migrarem, se mexerem em direção ao vaso sanguíneo, que irriga todos os tecidos do nosso corpo, por isso também irriga o tecido mamário, e se as células tumorais entrarem nos vasos sanguíneos, é desta forma que se podem espalhar e é aí que temos o cancro da mama metastático. Quando as células da mama, do cancro da mama, estão em órgãos como, por exemplo, eu tenho aqui os ossos, os pulmões, o fígado ou o cérebro, temos um problema que é muito mais sério e pronto, o principal problema em cancro da mama é o cancro da mama metastático. E estas células depois podem proliferar mais uma vez nestes órgãos e comprometer a vida de uma mulher com cancro da mama. Então, como é que isto, como é uma palestra para explicar um bocadinho o que é o cancro também, como é que se combate o cancro atualmente? E isto com base no que eu vos expliquei, existem 3 subtipos principais de cancro da mama, e depois há aqui um quarto, não é bem considerado um subtipo, mas tem uma particularidade. Mas pronto, são os subtipos de cancro da mama que têm, lá está, ER e PR, é receptor de estrogênio ou de receptor de progesterona, que têm estes receptores positivos, e então muitas vezes usa-se a hormonoterapia, que é inibindo estes receptores das hormonas, consegue-se combater o cancro. Às vezes existe uma proteína mutada, que é esta ER2, que é uma proteína que está sempre a dizer à célula prolifera. Mas não graças a Deus, mas graças aos cientistas, temos uma terapia dirigida, que temos um anticorpo monoclonal que se liga a esta proteína e impede que ela atue. Depois temos o chamado cancro da mama triplo negativo. E é triplo negativo porquê? Porque é negativo para o receptor de estrogênio, é negativo para o receptor de progesterona e é negativo para o ER2, por isso é 3 vezes negativo. O que acontece com este subtipo de cancro da mama é que não tem terapia dirigida e então o que se usa mais normalmente é a quimioterapia, que se pode usar em qualquer um dos subtipos também, e hoje em dia, muito recentemente, a imunoterapia. Depois, finalmente, temos o cancro da mama com o BRCA ou BRCA mutado. O BRCA é uma proteína que é importante para ajudar as células a reparar os erros no DNA. A célula tem esta capacidade. Às vezes há um erro de duplicação, posto um A em vez de um C, e a célula consegue ir lá perceber e reparar, mas muitas vezes essa reparação não é bem feita até se tivermos o BRCA, por exemplo, mutado. E este é o cancro da mama maioritariamente hereditário, quando as mulheres têm uma mutação neste género do BRCA, e também para isto existe uma terapia dirigida. Então, pensando nisto, eu não sei se é óbvio para toda a gente, mas quais é que são os fatores de risco para o cancro da mama? Mesmo para mim, ao princípio, não era assim tão óbvio, porque, por exemplo, o pulmão, todos sabemos que é o fundo do tabaco. Mas para o cancro da mama, a verdade é que, como eu vos expliquei, o cancro da mama é muito dependente da produção de hormonas. E então, por exemplo, quando se faz a terapia hormonal depois da menopausa, se for por mais de 5 anos, por exemplo, é um fator de risco para cancro da mama. No entanto, por exemplo, amamentar é um fator protetor para cancro da mama, porque durante um tempo, sempre que estamos a amamentar, não temos os picos de hormonas. E também ter filhos é um fator protetor, principalmente antes dos 30 anos. Depois, muito importante para o cancro da mama é manter um peso saudável, porque principalmente as mulheres depois da menopausa os estrogénios são produzidos no tecido adiposo e então é um fator de risco, o índice de massa corporal elevado, principalmente após a menopausa, para cancro da mama. E depois os suspeitos do costume, o tabaco pode levar a adesões diretas no DNA, e o álcool. O exercício é protetor e a exposição à radiação também é um fator de risco. Depois, obviamente, conhecer a nossa história familiar é muito importante e claro que o cancro da mama afeta essencialmente mulheres, mas, por exemplo, e até estava a comentar aqui que
se afetar homens, muitas vezes é por causa de um historial familiar. É mais comum que seja por um historial familiar. E é muito importante para as mulheres, essencialmente, a partir, eu diria, dos 45 anos, começar a fazer rastreio para o cancro da mama, porque quanto mais cedo for detectado, melhor, porque é menor a chance de já ser metastático, que é o principal problema. E agora a nossa investigação, muito rapidamente, eu espero ter a oportunidade para vos falar mais do que é que nós estamos a fazer, por isso agora foi mais uma introdução, o que é o cancro, qual foi o meu percurso até aqui. Então eu sou uma investigadora doutorada, então sou o que se chama um pós-doc. E então eu tenho trabalhado com o Sérgio Dias, com o Dr. Sérgio Dias, em colesterol. Como eu vos disse, um índice de massa corporal elevado, a obesidade, é um fator de risco para câncer da mama. Pensa-se que muito por causa dos estrogénios, mas nem sempre é um fator de risco só para o câncer da mama que é dependente dos estrogénios, que é hormonodependente. Às vezes também para o triplo negativo. E um fator que acontece muitas vezes acompanhado da obesidade são níveis de colesterol elevado. E o colesterol está aqui dentro desta molécula maior que se chama o LDL, que transporta o colesterol no sangue. E o colesterol é importante porque, como eu vos disse, as células são formadas por esta camada lipídica à volta do núcleo, do citoplasma e depois do núcleo e do DNA, que protege o DNA. Essa camada lipídica tem colesterol, por isso todas as nossas células precisam de colesterol. Por isso o fígado produz colesterol, a partir também do alimento que nós tomamos, e vai regulando assim os níveis de colesterol. O que acontece é que às vezes há pessoas que têm níveis de colesterol mais elevado, e o que nós vimos, e este é um artigo já publicado pelo nosso laboratório, já em 2014, é que mulheres com níveis de LDL, que é a lipoproteína que transporta o colesterol, mais elevados, são as mulheres que tinham, nesta análise, nós analisámos 240 mulheres, tumores na mama maiores e também mais agressivos. E, entretanto, temos vindo a trabalhar não só também em parceria com outros investigadores. Aqui, por exemplo, é o Bruno Silva Santos, que tem um laboratório também no GIM, agora, antigamente no IMM. E nós vimos que o LDL, por exemplo, uma das funções que faz e uma das razões pelas quais leva a tumores maiores e mais metastáticos é porque inibe a ação de umas células do sistema imunitário que são as gamma-delta T-cells. Este nome é muito complicado até para mim. Mas as células T do sistema imune matam células tumorais, mas se o colesterol inibir as células T, estas células não têm tanta capacidade para matar as células tumorais. Neste outro artigo, tem muito a ver com a minha investigação direta, eu sou a primeira autora deste artigo. O que diz é que durante todo este processo que eu vos expliquei do que é que são as metástases, porque a célula de câncer da mama entra nos vasos sanguíneos, depois tem que sobreviver nos vasos, depois tem que sair outra vez dos vasos sanguíneos, sobreviver nos órgãos secundários, por exemplo nos pulmões, depois dividir-se aí. Nós tentámos estudar em que passo é que parece que o LDL está mais que tem mais importância, e parece que é mesmo na entrada, que é este processo que nós chamamos de intravasão ou intravasation. E é por isso que nós continuamos ainda a ter outras questões no nosso laboratório. Uma delas é como melhorar a terapia. E então, mais uma vez, nós estamos agora, atualmente, todos os dias no laboratório, estou a fazer experiências que ajudam a tentar perceber se o colesterol pode afetar a eficácia da imunoterapia que é atualmente utilizada em mulheres com câncer da mama de triplo negativo. Depois, também como é que podemos evitar ou tratar o câncer da mama metastático. Estou a tentar descobrir novas moléculas envolvidas na entrada de células tumorais em circulação. Considero este passo muito importante porque é mesmo o princípio das metástases. E, finalmente, no nosso grupo de investigação, temos também uma linha de trabalho que está a tentar explorar o papel do microbiota no câncer da mama metastático. Hoje em dia fala-se muito de microbiota. Microbiota é o conjunto de bactérias que vive no nosso corpo, e é engraçado que nós temos mais células bacterianas do que células do nosso próprio corpo. Podemos dizer que somos mais bactéria do que humano. E cada vez mais os cientistas estão a começar a perceber que estas bactérias, que não são patogénicas, podem ter funções, dependendo do tipo de bactéria que nós temos, ou se tem mais níveis de células dessa bactéria ou menos, podem ter várias funções, nomeadamente também na progressão tumoral. E nós estamos a focar-nos não só no microbiota intestinal, mas também parece que existem bactérias no próprio tecido mamário, também estamos a investigar o papel dessas.
E finalmente, aqui dou concluída a minha investigação, mas queria-vos só dizer que todos nós podemos contribuir para a investigação e o GIM em particular está a desenvolver esta iniciativa que é de ter um banco de amostras biológicas, e por isso até aqui propriamente no CA Vida nós estamos a pedir que haja voluntários que possam dar uma amostra de sangue para fazer parte do nosso biobanco. O biobanco, no fundo, é uma biblioteca de amostras biológicas. Do ponto de vista do sangue, por exemplo, se nós conseguimos ter amostras de muitas pessoas saudáveis, os cientistas depois podem usar estas amostras para comparar com pessoas doentes. Por exemplo, se nós descobrirmos uma molécula que achamos que é importante em cancro da mama, podemos ver os níveis dessa molécula em mulheres com cancro da mama e depois temos que comparar com pessoas que não têm cancro da mama. Por isso é muito importante ter disponível uma biblioteca ou um banco de amostras de sangue para fazer este tipo de comparações. E pronto, e espero que tenham gostado da minha apresentação e muito obrigada. E se tiverem perguntas... Parece uma coisa assim. Já se sabe muito, mas infelizmente ainda não temos todas as soluções que gostávamos de ter. Quais são os maiores desafios no seu dia-a-dia enquanto investigadora, enquanto cientista? Eu gostava de ter mais meios. Mais meios porque nós gastamos muitos reagentes, não é? O que nós chamamos os consumíveis, mas também mais humanos, mais mãos, como nós dizemos, mais pessoas a trabalhar, sem dúvida. Porque nós temos muitas perguntas ainda por resolver, só que demora muito tempo. E há muita malta nova a abraçar a investigação? Sim, isso há. Sim, é uma profissão um bocadinho particular porque a maior parte das pessoas, uma grande parte das pessoas que trabalham no laboratório acaba por ser estudantes, não é? Não são sequer profissionais. Ou estão a fazer um mestrado, ou estão a fazer um doutoramento, e depois tem pessoas como eu, que são os pós-docs. Depois temos alguns técnicos, mas sim, se alguma vez nos vierem visitar, e são todos muito bem-vindos, talvez não todos de uma só vez, mas eu acho que é algo que se percebe logo, é que é uma comunidade muito jovem, sim. Sim, eu penso que também é aqui. A minha pergunta pode ser um bocado parva, mas... Não há perguntas parvas, isso é o que nós dizemos sempre aos nossos estudantes. Os homens têm os mesmos ductos que as mulheres têm, boa e é aí pergunta. que surge sempre? Têm ductos, não têm a glândula mamária, não têm os outros. E sim, é aí que surge. Mais alguma pergunta que queiram ver? Sim. Mas são os ductos muito mais diminutos. É tudo muito... isso podem ter por algumas razões, mas em geral não. Obrigada. Tenho lido algumas coisas sobre vacina para o cancro? Sim. Isso é uma realidade a curto prazo? Aplica-se no cancro da mama? Sim, a curto prazo, penso que não, mas que sim, que se aplica, porque o que acontece é que o que acontece com as vacinas é o nosso sistema imunitário combater algo que nós dizemos foreign, que é estrangeiro, não é? Que, por exemplo, pode ser um vírus ou uma bactéria, e é fácil, porque o sistema imunitário vai combater uma coisa que sabe que não são as nossas próprias células. No caso do cancro, o mais difícil é isso, é termos o sistema imunitário a combater umas células que também são nossas e não pode combater as nossas normais, não é? As nossas que não são cancerígenas. E por isso, o que se tenta fazer é, quando há estas mutações, que eu vos expliquei, se a mutação for grande o suficiente para que a proteína seja assim tão diferente da proteína normal, e que esteja à superfície da célula, que seja mais facilmente detectada pelo sistema imunitário, isso é possível. É mais possível às vezes em tumores, em tipos de cancro que têm mais mutações, como por exemplo o melanoma, mas é uma hipótese também. Algo muito interessante hoje em dia, como nós já evoluímos imenso a nível do ponto de vista da investigação, é que nós já podemos fazer isso é a tendência, é fazer uma terapia personalizada, é conseguir tirar uma amostra, uma biópsia do tumor em particular, da pessoa em particular, e tentar ver nessa pessoa em particular que proteína é que podia ser de facto a vacina. E depois, com estas técnicas agora muito
como houve para o Covid, que fazíamos uma vacina muito rapidamente, por exemplo, utilizando o RNA, conseguimos fazer exatamente para aquela proteína que sabemos que naquela pessoa em concreto pode ser um bom alvo. Mas é uma vacina terapêutica, neste caso. Porque as vacinas podem não servir só para prevenir, mas também para ativar o sistema imunitário para atacar. Sim. Olá, queria fazer uma pergunta que é, com esta investigação, correndo tudo ótimo, que já sabemos que demora tempo, não é? Mas qual é o principal objetivo? É tentar perceber aonde é que vai aparecer o cancro se for metastático? Onde é que vai aparecer a seguir e como evitar? É esse o foco? O objetivo é tentar ajudar a diagnosticar o mais depressa possível também de outras formas. Depois, sim, é prever qual é a probabilidade de vir a ser metastático ou não, para ajudar os clínicos a decidir qual é a melhor terapia. Isso seria importante. E eu depois tenho a ambição, com o meu projeto, a tentar identificar moléculas que afetam a entrada de células em circulação, de poder ser terapêutico. Eu espero, tenho essa ambição, sim. Não sei quando, não é? Mas... E depois não pode comemorar com champanhe, não é? Não, em níveis moderados posso, sim. Portanto, isto é importante saber que são vários fatores de riscos, todos combinados, não é? Doutora Ana, só mais aqui uma questão. Em relação ao biobanco, sim, e pode ser uma dúvida que outras pessoas tenham, nós podemos fazer a doação apenas uma vez ou essa doação pode ser repetida mais vezes? E em termos do nosso estado de saúde, como a do sangue, não é? Nós sabemos que nem todas as pessoas podem fazer doação de sangue. Na altura que é feito à pessoa por causa desse género de assunto, sim. Ok, obrigada. Não, obrigada a nós. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Vamos ali mais um. Boa tarde, doutora. É uma pergunta muito simples. O que é que lhe parece acerca da evolução da investigação do cancro? Sabemos muito mais da doença do que, por exemplo, saberíamos há 10 anos atrás, ou há 20, como é que tem evoluído na sua perspectiva? Sim, sabemos muito mais da doença. Tudo o que eu expliquei dos receptores em particular, já não se sabia há 50 anos atrás, diria. Mas, por exemplo, mesmo a imunoterapia, que agora é um medicamento mais inovador, mais recente, que é utilizado em mulheres com cancro da mama triplo negativo, é mesmo muito recente, só foi aprovado agora pela EMA mesmo, cá em Portugal, para ser administrado muito recentemente mesmo. Por isso evoluímos muito. A imunoterapia foi mesmo uma descoberta muito recente, que se percebeu que o que acontece, e eu posso explicar depois numa outra oportunidade melhor, mas o que acontece é que as células tumorais conseguem fazer uma espécie de um escudo ao ataque por parte das células imunitárias do nosso corpo, e a imunoterapia funciona tirando esse escudo. Isso foi uma descoberta que tem cerca de 20 anos, mas depois, para ser aplicada, demora mais ou menos 20 anos desde a descoberta no laboratório até depois ser utilizada na clínica. Obrigado. Obrigado. Em ligação aqui à questão do meu colega também, se a inteligência artificial pode acelerar no estudo e pronto, e era nesse sentido. Sim, sem dúvida, e a vários níveis. Quando, por exemplo, agora temos o machine learning, não é? Que no fundo consegue detectar padrões. Nós podemos alimentar os computadores com, por exemplo, mesmo no sangue, se nós tivermos várias moléculas cujas concentrações variam em doenças, nós podemos pôr todas à mistura, não é? E pedir ao computador para detectar um padrão que esteja associado com uma determinada doença. Isso já se faz e eu acho que se vai fazer cada vez mais. Outro aspecto muito importante da inteligência artificial é na imagem, e eu tenho um bocadinho uma tendência a pensar muito na terapia, mas a detecção precoce e mesmo todas as técnicas de imagiologia são muito importantes,
E nessa área eu penso que a inteligência artificial vai também contribuir muito, mesmo também depois quando se faz uma biópsia, perceber se é tumoral, se não é tumoral, todas essas decisões, acho que... E também, finalmente, para produzir inibidores de determinadas proteínas. Pronto, tudo é proteínas, não é? Eu falei muito das proteínas. Mas nós podemos pedir à inteligência artificial para desenhar os drogas contra uma determinada proteína em tempo muito mais rápido hoje em dia. Sim. Obrigada. Acha que isto aqui é algum tempo tanto marketing no caso? Sim, eu acredito que sim. Chega ao mercado e reduz a Sim, acredito que sim. O mesmo se passou também com a vacina para o Covid, não é? Quando foi para se descobrir uma vacina para o HIV demorou muito mais tempo e depois para o Covid foi tudo muito mais rápido. Eu agora acredito que com a inteligência artificial se vai acelerar esse processo. E espero que sim. E aqui mais uma dúvida. Nesse estudo que referiu que os níveis de colesterol estavam mais aumentados, e essas pessoas já eram medicadas para o colesterol? Não, nós temos o cuidado de excluir. Por isso não são níveis de colesterol tão elevados que as pessoas estão a tomar estatinas, por exemplo. Ok. Sim. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira colocar? Pronto. Obrigada. Para já é tudo. Agradecemos aqui em nome da CA Vida. Obrigada. E passo aqui a palavra. Sim. Eu aproveito para agradecer a nossa audiência, a terem estado aqui connosco. Todos aprendemos. Aqui a doutora Ana Magalhães conseguiu trocar por miúdos temas tão complexos que do seu dia-a-dia de investigação. Todos aprendemos. Vê-se também que tem um gosto naquilo que faz, portanto fez uma apresentação a sorrir. Viu-se também que a nossa audiência, com as questões que colocou, também ficou cativada por esta partilha. Portanto, é uma boa aposta aqui da CA Vida e esperamos comemorar juntos ainda nesta nossa cooperação. Obrigada a todos.